Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho sobre minha trajetória de leitora até aqui. O cenário tá um pouco diferente porque eu quis aproveitar esse dia tão bonito que tá fazendo aqui fora. Então eu saí um pouquinho do apartamento e porque as minhas cachorras não deixam eu em paz. Quando eu quero gravar vídeo aqui pra vocês, elas simplesmente acham que é a hora delas destruírem o mundo. Então, vamos lá, gente. Como que eu comecei nesse universo de leitura? Eu nem sempre fui uma pessoa que gostava de livros, né? Eu fui uma criança que não tinha muito interesse por livros, mas isso mudou quando eu entrei numa escola onde eu estava com muita dificuldade para ler e para escrever, né? Eu já tinha uns 7, 8 anos mais ou menos e tinha muita dificuldade na leitura e na escrita. Então, uma professora minha me incentivou a começar a ler e a escrever, né? A ler livros para me desenvolver melhor na fala, na escrita e na leitura na escola mesmo. Então, foi por causa dessa professora que eu acabei me interessando por esse mundo de leitura de livros, de fantasia, de histórias, e não foi muito difícil porque eu sempre fui uma criança muito criativa e uma criança também com uma imaginação muito fértil, daquelas que passava horas e horas brincando, imaginando, olhando as nuvens, imaginando que são bichinhos, que são pessoas, que são carros, que ficava horas e horas com amigos, imaginando onde a gente estava, se a gente estava em castelo, em guerra, se eu era uma princesa ou se eu era uma borboleta, enfim, eu gostava muito desse mundo de imaginação. Então eu acabei unindo o útil ao agradável, porque eu adoro leituras que me levam para um outro universo, uma outra realidade. Ai, Dai, mas você precisa ler alguma coisa que agregue na sua vida, alguma coisa importante, alguma coisa que seja relevante. Gente, mas as histórias que eu leio são relevantes para mim e para muita gente, porque eu uso os livros como uma forma de fugir mesmo da realidade, mas nem sempre foi assim. Então, eu comecei quando eu era criança, né, nesse mundo de leitura. Eu frequentava também a casa de uma tia, onde ela tinha muitos, 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 muitos gibis da Turma da Mônica. Então, eu ficava horas e horas e dias na casa dela lendo esses gibis e eu adorava, adorava e eu adoro até hoje esse mundo de HQ, de livros. Tinha um amigo vizinho lá da onde eu morava com a minha mãe, que também tinha aqueles almanacão da Turma da Mônica. Eu vou deixar aqui para vocês uma foto, para vocês verem, né? Não sei se é todo mundo que conhece, se vocês já viram esses almanacão da Turma da Mônica, que além de ter as histórias dos personagens, né, também tinham bastante passatempo, curiosidades, desenho, né, pintura. Então eu ficava a tarde toda lá lendo, pintando e me divertindo. E eu também tive acesso daí às revistas da Recreio, que também, de novo, tinha curiosidades, passatempos, e eu adorava sempre experiências, até me aventurei em algumas experiências de ciências em casa, sabe? Aquelas que solta fumacinha, ou de massinha, fazer massinha caseira, fazer cola caseira. Ah, minha mãe que lute, né, pra que eu desenvolva todas essas minhas habilidades. Mas daí essa fase da infância foi passando e eu, infelizmente, fui deixando de lado a leitura, onde eu retomei quando eu era adolescente com a febre das revistas da Capricho, onde a gente ficava horas olhando e pesquisando sobre os colírios da Capricho, que eram os nossos crushes da época, né, que também traziam novidades sobre moda, sobre horóscopo, sobre adolescência em si, né, curiosidades, e também algumas informações que foram bem legais. Então eu voltei nesse mundo de revista mesmo, eu adorava ler, e
também eu não tinha acesso em casa a computador e nem a livro devido ao poder aquisitivo, né, gente? O que acontece? Que os livros toda a vida são muito caros, né? Não sei o que acontece. Mas onde eu moro, que é em Curitiba, ainda tem, não sei se funciona ainda, mas tem o Farol do Saber. Vou deixar uma foto aqui para vocês, que tinham vários livros para empréstimo e também computadores. Então era ali que a gente conseguia pesquisar sobre as novidades e eu sempre ficava emprestando livros, né? Então eu emprestava os livros, lia em casa e devolvia, e assim foi por bastante tempo. E eu também acabava emprestando livro das minhas amigas mesmo, né? Que foi nessa época que teve as febres dos livros de A Culpa das Estrelas, Quem é Você, Alaska, e eu também tive bastante acesso ao Nicholas Sparks, que é romance. Ai, gente, eu adoro os livros dele. Então dá pra ver que o meu pezinho é um pouquinho mais ali pro romance, mas eu não tenho o gênero preferido. Eu leio de tudo: fantasia, romantasia, romance, terror, suspense. Eu estou com meu coração aberto para conhecer todos os gêneros desse mundão. Mas a adolescência não são só flores, né, gente? Nessa transição de adolescência para fase adulta, onde eu comecei com cursinho para vestibular, faculdade, estágio, comecei a namorar, eu acabei deixando a leitura abandonada, abandonadíssima mesmo. Eu li alguns livros ali durante o meu cursinho para vestibular, onde eu gaseava a aula para ir ler livros no shopping. Eu não aconselho isso pra ninguém, tá, gente? Eu era muito imatura e não sabia muito o que eu tava fazendo, então eu adorava gazear aula pra ler livros. Foi ali que eu li toda a trilogia de 50 Tons de Cinza em um mês. Mas com essa correria do dia a dia, eu acabei deixando a leitura de lado mesmo por muito, 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 muito tempo. E foi só na metade do ano passado onde eu resgatei esse hobby por incentivo da minha cunhada. E além de voltar com esse hobby, eu também voltei com esse projeto para o YouTube, para as redes sociais, aonde eu falo sobre as minhas leituras, sobre as minhas histórias, sobre as minhas resenhas, sobre as minhas experiências como leitora até aqui. Então, desde o ano passado, metade mais ou menos do ano passado, a minha cunhada me incentivou a voltar com a leitura com uma ideia do Clube do Livro. Como eu tinha lido mais romances e tudo mais, e ela adora suspense e terror. É o gênero que ela mais adora de todos, e ela tem muitos livros. Qualquer dia eu mostro para vocês a coleção dela, a estante dela. Lindo, lindo, lindo todos os livros. Então ela me incentivou com essa ideia do Clube do Livro, onde a gente iria ler um livro por mês ali, ou por um determinado tempo, e assim encontrar para falar sobre esses livros e ver o que a gente achou, enfim. Tá certo que a nossa ideia não foi muito para frente, a gente só conseguiu ler 2 livros, que foi Joyland, do Stephen King, e Verity, que foi, fez um boom na minha cabeça. Eu nunca tinha lido uma história que mexeu tanto com o meu psicológico, mexeu tanto com o que eu acho das outras pessoas, ou que nem todo mundo aparenta ser o que é. Então, conta aqui nos comentários se vocês já leram Verity, o que vocês acham dessa história. Então, com essa paixão retomada, eu decidi ler todos os livros dos Bridgertons por conta do hype da série da Netflix. Então eu peguei todos os livros para ler. Eu me apaixonei, gente. É uma história mais linda que a outra, um casal mais preferido que o outro. Eu só não li da Hyacinth e do Gregory, mas eu também não faço muita questão de ler esses livros no momento, porque ainda assim, gente, eu tô tentando conciliar a rotina de esposa, de CLT, de dona de casa, de mulher. Então, falta tempo, gente, para ler, essa é a realidade. E também no quesito financeiro, mais uma vez, é difícil ter uma coleção.
eu comecei agora com a minha coleção, porque antigamente eu até tinha alguns livros, mas eu não sou muito apegada, então eu acabei dando embora meus livros. Hoje eu choro de tristeza, porque a minha coleção tá minúscula, ela é muito pequenininha, mas eu espero que em breve ela cresça e aumente com muito carinho, com muitas histórias, com muitos livros maravilhosos para que eu possa ler e trazer aqui para vocês também. Recentemente eu ganhei 2 livros de Off Campus, que é outra série de livros que eu estou obcecada. Eu ganhei do Dia dos Namorados, O Acordo e o Erro, que são livros maravilhosos, são histórias maravilhosas e estão aí para complementar a minha coleção. Eu espero em breve ter todos os livros e eu estou muito feliz com essa trajetória de leitura até aqui. Eu trouxe também como projeto aqui para o YouTube, para as redes sociais, a minha experiência mesmo, e espero que vocês estejam gostando e em breve eu trago mais vídeo aqui para vocês. É isso, gente. Um beijo, tchau!